aqueles missionários e missionárias que vêm contribuir com essa igreja. Muito obrigado. Obrigada, Dom. Agora nós vamos convidar a professora Márcia. Eita! Oi, professora. Ficou nervosa. Ela vai trabalhar o tema central do nosso CDE, né, como o Dom falou, a nossa campanha da fraternidade. E assim, vamos ficar com ouvidos, corações e mentes abertas, né, para receber o ensinamento. Bem-vinda, professora. Bom dia, gente linda. Padre Luiz, onde é que eu fico? Aqui. O som tá bom assim? Tá muito alto? Tá bom? Então, é uma alegria estar com vocês, somando novamente nessa reflexão tão importante, que é... Preciso ficar aqui para pegar? Pode ser, como ser. Tá ótimo, tá ótimo. Tá jóia. Aqui? Pronto. Posicionada, então? Então, é uma alegria estar somando novamente com essa reflexão tão importante, num momento tão importante da nossa história mundial. Não só da nossa conjuntura local, mas mundial. E Frei Atílio vai compartilhar conosco essa reflexão. Nós vamos dividir em 3 momentos. No primeiro momento, a gente vai pensar um pouquinho. Dom Evaristo fala assim simples, né? Mas isso é tema de um curso de 6 meses. Esse apanhado geral ali. A gente vai tentar pensar assim, algumas pinceladas do que está acontecendo no mundo agora. Frei Atílio vai nos apresentar os clamores da terra a partir da iluminação bíblica, que é a parte central da campanha da fraternidade. E depois a gente retoma para ver que passos nós podemos dar, né, à luz da campanha da fraternidade e à luz também do Jubileu da Esperança, dos nossos 300 anos de caminhada na Diocese de Roraima. Então, a proposta é um pouco isso. A irmã Sofia vai nos dividir aí no tempo, porque ambos não somos muito favoráveis ao ponteiro, né? Então, vai ser um pouquinho assim. Bem, gente, assim, para começar essa nossa reflexão, eu já vou logo dizendo, Padre Davi, que tudo que vocês quiserem saber sobre o Trump está aqui em loco, né? O Padre Davi, que pode esclarecer todos os pontos ali, né? A gente vai começar, então, por essa conjuntura mundial. A gente está passando um momento agora de profunda crise mundial. A crise climática, ela é uma pontinha do iceberg. E ela é um sintoma de que algo não está bem no resto do mundo, no resto do planeta. Então, o convite que eu faço nessa manhã é a gente se pensar como uma parte desse planeta. Aquilo que na Laudato Si, Papa Francisco chama de nossa casa comum. A nossa casa comum. Nós somos parte dessa casa comum. O que é que nós estamos fazendo? Nós, enquanto humanidade, estamos fazendo com a nossa casa comum. E eu começo dizendo o seguinte, pode passar, minha linda? Eu começo dizendo o seguinte, que nós levamos até a Revolução Francesa, ou a famosa Revolução Industrial, né, em meados do século XVII, século XVIII, nós levamos milhares de eras glaciais sem interrupções no equilíbrio da nossa casa comum. Sem interrupções, por exemplo, na mudança de temperatura. Parece uma coisa simples, né? Esquentar mais ou esfriar menos, ou esfriar mais, parece uma coisa simples, mas não é. É algo muito grave. Então, aquilo que a gente levou eras e eras glaciais, né, para manter em equilíbrio, em menos de 300 anos a gente arrebentou com tudo. A gente está falando, então, de um modelo de sociedade, de um modo de estar nessa nossa casa comum chamado modelo capitalista. Chamado modelo capitalista. Que foi a grande revolução, a grande mudança, né, dos rumos da humanidade
aí em meados do século XVII e na continuidade toda do século XVIII, com seu grande apogeu no final do século XIX, né? E a partir do século XX a gente começa a chegar em alguns limites desse modo de produção capitalista, né? O que está acontecendo no mundo agora é o reflexo desse modelo de sociedade. Então, só para a gente entender, em menos de 300 anos, nós provocamos mudanças no planeta que não ocorreram durante diversas eras glaciais. Isso tem sido muito rápido para o planeta suportar, ou se recuperar, ou se recompor. Alguns teóricos, tem um muito importante chamado Paul Foster, ele fala de metabolismo. Quando a gente come alguma coisa, enche muito a barriga, a gente precisa de um tempo para fazer a digestão. Então, esse Paul Foster diz que a Terra não tem conseguido fazer a digestão de tanta coisa que tiram dela ou que jogam em cima dela, né? Então, a Terra não tem conseguido se recuperar. Se a gente come um montão depois do almoço, a gente vai ter uma indigestão, um negócio muito doido. E a mesma coisa tem acontecido com a Terra. Ela não tem tido tempo, e aí a gente tem 2 tempos, que Frei Atílio depois vai discutir com a gente, né? Que é o tempo ecológico, ou seja, a Terra tem seu tempo. A Terra ela tem um tempo. E a gente tem com o capitalismo o tempo cronológico, que é o tempo do relógio. O tempo cronológico é um tempo que passa muito rápido, né, porque as coisas se transformam muito rapidamente. Se a gente parar para pensar, por exemplo, como era a comunicação há 30 anos atrás. Como é que nós, mais velhas, né, Ângela, fomos criadas com a comunicação? Né, para falar com um parente lá do outro lado, era aquele telefonão, né, tri, 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 tri. Hoje, a comunicação é instantânea. Então, em menos de 30 anos, a gente teve mudanças inimagináveis na era da comunicação. A rapidez da comunicação é um desses sinais, né, das grandes transformações que a sociedade sofreu em todos os sentidos. Então, aí a gente tem, por um lado, né, nossa, que coisa boa, né? A ciência e a tecnologia mudou o mundo. Mudou muita coisa para melhor. Isso é verdade. Medicação, vacinas, a comunicação, o transporte, muita coisa mudou para melhor. Mas qual foi o custo? Qual está sendo o custo dessas mudanças? E aí é importante a gente pensar, então, como é que a Terra vem reagindo a essas mudanças tão rápidas. E essas mudanças tão rápidas, elas precisam de uma coisa que eu vou discutir mais adiante, que é um tal de recurso natural. Vamos problematizar esse termo recurso. Recurso nosso contador aqui, recurso é um conceito da contabilidade. É um conceito da economia. Recurso é tempo é dinheiro. Vamos discutir isso também quando a gente fala de recursos naturais. Né? Por que tudo está interligado? E aí a gente tem agora, depois desse mundão de mudanças, né, desse mundão de transformações que a gente teve ao longo dos últimos 300 anos, mudanças importantes na geopolítica econômica do planeta. Né? Essa mudança ela já vem ocorrendo, né, nos últimos 30 anos. O sistema capitalista é o único, vamos fechar bem essa reflexão. O sistema capitalista é o único sistema de governo, é o único modelo de governo, modelo político, que se fortalece na crise. Outros modelos, como o imperialismo, o feudalismo, a crise enfraquecia e ele era superado. O capitalismo é o contrário. É um sistema que cresce com a crise. Se a gente olhar a crise de 1929, nenhum de nós aqui estava nesse tempo, mas se a gente conversar com os pais, com os avós, eles vão lembrar, né, da grande crise de 1929. Foi o momento em que o capitalismo expandiu no mundo inteiro. Se expandiu no mundo inteiro. Era o que faltava para ele alcançar o mundo inteiro. Inclusive a China, que a gente já vai conversar agora sobre ela. Então,
o sistema capitalista é um sistema que se alimenta das crises. A última grande crise foi em 2009, né? A maioria de nós aqui já lembra, já acompanhou essa grande crise econômica, em que, cadê os nossos amigos do banco, em que o sistema bancário ganhou o mundo. Então, de novo, o sistema capitalista, né, se reforçou e se fortaleceu pela crise. E agora a gente está vivendo, né, uma outra grande crise, e aí uma alerta que a gente tem é que cada vez mais no sistema capitalista as crises elas vêm diminuindo o espaço de tempo, né? Então, se eu sei que o sistema cresce com as crises, cada vez mais elas estão sendo próximas, é sinal de que o sistema encontrou uma forma muito rápida de se fortalecer. O que é o sistema capitalista? É um sistema econômico pensado a partir das grandes transformações da sociedade, que prevê o lucro acima de qualquer coisa. Que prevê a produção de riqueza, mas a produção de riqueza para um pequeno grupo. É o sistema econômico que mais concentra riquezas. Ora, se eu estou concentrando riquezas nas mãos de um pequeno grupo, vai sobrar um grupo muito grande que produz essa riqueza, mas não participa da sua distribuição. E esse grande grupo que está sobrando cada vez mais, ele vem sendo jogado de um país para outro. Um sociólogo importante chamado Zygmunt Bauman, ele vai falar que cada vez mais o sistema produz lixo humano. Está escrito ali em algum momento, lixo humano. E mais grave ainda, e mais sério, e mais perverso, um lixo humano que ninguém quer reciclar. Isso explica, por exemplo, a primeira atitude do Trump ao tomar o poder nos Estados Unidos, que foi expulsar os migrantes. Cada vez mais, essa expulsão ela vem sendo carregada de violência. Porque ninguém vai embora de contente. Né? Tinha um nosso professor aqui, o professor Aldemir José, da UFAM, que ele sempre dizia, ninguém migra de contente. É a tristeza, é o sofrimento que faz a gente migrar. Né? Então, ninguém está sendo expulso feliz da vida. Mas a gente tem acompanhado os brasileiros expulsos dos Estados Unidos, mas as expulsões elas estão no mundo inteiro. E eu já vou explicar como é que isso vem ocorrendo. Né? Então, a eleição do Trump, além dela projetar o comando da extrema-direita na geopolítica internacional, também revela a atual crise política e econômica do Império Americano. Essas reações, assim, que às vezes parecem até brincadeira do Trump, né, a forma que ele lida com as coisas e tal, na verdade, revela uma angústia muito grande que os Estados Unidos vem sofrendo, que é uma crise interna muito profunda. Quem tem metido o dedo nessa ferida é a Comissão Episcopal dos Estados Unidos. Os bispos dos Estados Unidos estão reagindo o tempo todo. Aliás, a primeira bispa a reagir assim, de forma muito direta foi uma bispa luterana? Anglicana. Uma mulher anglicana, uma bispa que disse, olha, a gente não pode ficar calado diante do que estão fazendo. Né? O próprio Papa Francisco, né, diante da situação toda, cobra da Comissão Episcopal americana uma postura, e os bispos tomaram. A irmã Sofia compartilhou com a gente aí hoje, né, uma postura muito profética dos bispos dos Estados Unidos, exigindo principalmente uma postura diante da questão migratória, o que esse governo tem feito com os migrantes. Ok, mas essa crise toda, essa situação toda, também está intimamente interligada a uma nova conjuntura econômica mundial, que é justamente o enfraquecimento de uma hegemonia no sistema capitalista e o crescimento de outra, a famosa economia comunista da China, que tem muito pouco de comunismo, mas eu vou explicar isso para vocês. Então, é uma guerra comercial, né, que vem ocorrendo de forma assim, muito declarada. Outras guerras comerciais foram muito assim na surdina, né, muito disfarçadas, mas essa é muito declarada. Por quê? Porque já chegou num ponto tal em que a China, caladinha, a partir da década de 30, lembro da crise de 1929,
a partir da década de 30, a China foi tomando grandes vultos no sistema econômico mundial, né? Investindo internamente na sua grande potência econômica, né? E foi, então, avançando para se projetar como a nova grande economia mundial, o novo grande império capitalista no mundo. Tem como presidente o nome de uma pessoa que parece nome de biscoito, né? Xi Jinping, né? Parece um Xi Jinping, parece nome de biscoito. Mas é sério, esse biscoito é sério. Vamos passar adiante. Então, as tensões econômicas, elas tendem a se intensificar por aquilo que o Trump tem dito, pelas atitudes que ele tem tomado, e também por essas tensões, né, no diálogo, entre aspas, entre esses dois governos, que, na verdade, começa ainda com o governo anterior, Joe Biden, e que agora, né, se vai acirrando. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos e China se reconhecem como adversários e competidores, eles sabem que existe uma relação de interdependência inevitável, ou seja, aí uma estratégia de união dessas duas grandes potências econômicas para pensar o mundo economicamente. Então, se a gente tem já uma grande tragédia, um pensando para cá, outro pensando para lá, imagina se esses dois se juntam, né? Então, aqui tem algumas questões que a gente precisa ficar bem atento, por isso que os grandes economistas têm falado que a tendência é isso se tornar mais complexo ainda, né? Tem um documentário, eu vou deixar aqui, depois a irmã Sofia compartilha com vocês, para a gente entender esse crescimento econômico da China. Como é que uma sociedade eminentemente comunista, né, pensada não a partir da divisão das classes sociais, mas a partir de uma participação coletiva, ela vai se transformando numa grande potência capitalista. Então, fica ali o link, né? E quem quiser depois pode assistir, acompanhar. E é bem didático, assim, bem fácil para a gente entender, né? É um país que passa de grandes dinastias, né? E aí tem alguns elementos que são bem interessantes, como, por exemplo, o conservadorismo, a família, né? A ideia de família, e os negócios em família. Aquilo que Max Weber tanto, né, defendeu nas suas teorias, né, que é a participação da família nos negócios. Ou seja, em menos de 60 anos, assim, muito caladinha, a China foi espalhando o seu mercado no mundo inteiro, mandando os chineses para o resto do mundo. Não sei se a gente percebe, mas assim, você vai aqui em Letten, a maioria das lojas tem lá, né, um chinês, uma chinesa no comando, né? Santa Helena, antigamente, estava cheio também, Porto Ordaz, essa região toda. Você vai em Manaus, no centro comercial de Manaus hoje, praticamente está dominado por chineses e indianos. As lojinhas todas ali, chineses e indianos. Então, é uma forma assim, muito silenciosa de tomar o mercado por baixo. Não foi uma tomada por cima. A China, muito inteligentemente, fez aquilo que na economia o pessoal chama de mercado formiga. Quando as formigas aparecem, é sinal que tem um formigueiro enorme lá embaixo, né? Quando elas aparecem na superfície, é sinal que embaixo já está tudo muito bem, né, estruturado. Então, a China, ela começou esse movimento mandando os chineses para diversas partes do mundo para abrir a sua birosca, a sua quitanda, o seu mercadinho e distribuir mercadorias que até então a gente chamava de segunda, terceira qualidade, né? Uma sombrinha italiana durava 20 anos e a sombrinha chinesa ia embora com o primeiro vento, a primeira chuva, né? Uma bicicleta francesa durava 50 anos e a bicicletinha aí chinesa quebrava na primeira reforma, né? Ou seja, a China foi criando mercadorias para atender a todas as classes, não somente a classe engenheirada que tinha grana para gastar, né, e tal, mas a China percebeu que havia um grande setor econômico em emergência, principalmente nos países em situação de crescimento econômico, como o Brasil, mas que o capitalismo tinha que preparar uma mercadoria para atender a essa população, né? Começou a crescer, por exemplo, entre nós, os aposentados.
como é que esse aposentado vai ganhar o seu dinheiro? Aí o mercado logo já pensa, não, vamos inventar as mercadorias mais baratas, mas que, de forma que não sobre nenhum tostão no bolso desse aposentado no 15º dia do mês da sua aposentadoria. Então, assim, é uma forma de investimento, né? E esse dinheiro vai para algum lugar. E aí é interessante, porque a economia chinesa, ela centraliza tudo nos bancos chineses. Os chineses que estão espalhados no mundo inteiro, eles têm quase que um decreto, uma questão assim, muito pessoal de fortalecer a economia da China. Então, não vai fortalecer a economia de Santa Helena, de Léten, de Boa Vista, de Manaus. Vai fortalecer a economia lá na China. E uma estratégia para fazer isso é que os migrantes chineses, eles não pedem visto de trabalho internacional e nem visto de permanência. Eles estão sempre renovando o visto, né, porque isso evita, por exemplo, que eles tenham conta bancária no Brasil. Eles encontram mecanismos de vínculo com os próprios bancos estatais da China para enviar as remessas. Então, uma grande economia que mobiliza o mundo inteiro hoje, diz alguns especialistas que a terceira maior economia do mundo em movimento é a economia que os migrantes geram, todos os migrantes. Mas, de modo especial, os chineses, né, inventaram a devolutiva das remessas de forma muito direta com os bancos chineses. Isso fortaleceu assustadoramente a economia interna da China, à custa do trabalho dos migrantes. A diferença desse trabalho dos migrantes é que, no caso chinês, não se contrata trabalho de outras nacionalidades. No máximo, o que se faz... A minha água está ali, se alguém puder me trazer. Está aqui, a minha garrafinha em cima ali. Isso. No geral, é uma economia familiar. E se trabalha desde do bebezinho até, né, o vovozinho. A vovozinha está lá no balcão atendendo, ou está varrendo, ou está limpando, ou está... Né, e se contrata muito pouco mão de obra nos lugares onde ela vai se estabelecendo. Né? E criou-se uma modalidade também muito interessante, que é o de diárias. Quem mora em Bonfim e trabalha em Léten, no geral, trabalha por diárias. Não existe contrato de trabalho, que é uma forma de fragmentação do ordenamento internacional do trabalho. Ou seja, a China vai na contramão do mercado. E vai fragmentando algumas conquistas, né, que os trabalhadores em nível mundial conquistaram nos últimos 60 anos. Então, o que a gente está vendo nesse momento é uma mudança muito rápida, né, em todos os setores, no ordenamento internacional do trabalho, na ordem internacional da geopolítica econômica e, de modo muito especial, no campo do mercado. No mercado. Podemos passar? Aqui a gente tem, então, segundo o presidente do país, o Xi Jinping, o nome de biscoito, né, as emissões de carbono atingiram um pico ainda antes de 2030. E, graças à política de transição energética, a neutralidade de carbono seria alcançada até 2060. Para vocês terem uma ideia, a China, com essa produção toda, essa capitalização toda, ela consegue poluir 2 vezes mais que os Estados Unidos. É o país que mais polui no mundo. E o presidente, esse nome de biscoito aí, ele costuma dizer que, da mesma forma que a Europa teve o direito, né, de avançar com a Revolução Industrial, poluir tudo e agora está se reordenando, a China também tem. E que ele vai atingir o máximo até 2030 e depois ele vai começar a estabelecer algumas questões de recuperação. O problema, aí eu apelo lá para Laudato Si, o problema é que muitas dessas destruições não têm mais retorno. Muitos desses recursos não se renovam. Aliás, a maioria desses recursos, vamos problematizar o tema, né, não se renova. Pode passar, minha linda? Aqui a gente tem, só para ter uma ideia, eu botei um exemplo, né? Um exemplo. A China é o país que nos últimos 30 anos mais criou usinas de carvão. Ali é só uma amostra para a gente ver, né? Tem lugares que tem 3, 4 usinas de carvão. Ou seja,
É um país que tinha uma grande reserva de carvão e disse, não, nós vamos utilizar todo o carvão que a gente tem, mesmo sabendo que o carvão polui, contamina, mata, mas a gente vai utilizar todo o carvão porque esse carvão que vai garantir a industrialização do país. Vamos arrebentar, depois a gente vê o que faz, né? A partir de 2015, pode passar, minha linda, a China assinou o Tratado de Paris, em 2015, que é aquele tratado que todo mundo, o Acordo, né, de Paris, que todos os países superdesenvolvidos assumiram, né, que são poluentes, que são poluidores, né, do planeta e que precisam fazer alguma coisa. A China assinou esse tratado e fez uma série de promessas. O problema é que ela não tem cumprido essas promessas. Ela não tem cumprido essas promessas. Então, essa nova economia mundial, ela cresceu arrebentando o planeta. Essa é a grande verdade. Ela cresceu arrebentando o planeta. E ela prevê que, em 2030, então, ela vai ter 1,5 graus acima, né, da sua temperatura normal. Lembrando que lá na China é super frio, né? A maioria do país está em regiões assim, super frias, com algumas faixas tropicais, mas a maior parte do tempo, né, bem frios. Então, se isso na China representa, né, um impacto enorme, imagina para o resto do mundo, imagina para nós aqui, que já está fritando, né, já estamos fritando com esse pequeno aumento, imagina chegar ao limite. O que a China tem feito? A China tem apostado na mitigação por causa da pressão internacional e do Acordo de Paris. O que é a mitigação? A gente tem escutado falar muito em mitigação por aqui, né? O sequestro de carbono, o mercado de carbono, é a mitigação da poluição no resto do mundo, né? Aí tem pessoas até defendendo, né, que os povos indígenas acionem, né, o Fundo Nacional da Amazônia, né? Tem alguém até da Repan, né, Dom Evaristo, dizendo, não, vamos abraçar aqui o Virgílio Viana, que é o coordenador da FAES, que inclusive foi convidado pelo Papa para a Academia de Ciência do Vaticano. E é ele que coordena o mercado de carbono na Amazônia. Essa coordenação toda está na linha da mitigação. Eu estou brincando com o Dom Evaristo porque a gente também, muitas vezes, aciona projetos dessa tal de mitigação. Como a USAID, que é esse fundo dos Estados Unidos, né, quando atende os migrantes e refugiados, também é uma mitigação. O que é a mitigação? O que é a mitigação? Diminuir? Será que diminui? Uma mitigação diminui? Uma troca? A mitigação é assim, eu vou pagar para continuar destruindo. Eu vou pagar para continuar expulsando migrantes. Eu vou pagar para ninguém me incomodar. Ninguém me incomodar. A China é uma das grandes investidoras no Fundo da Amazônia, né, na mitigação dos impactos socioambientais no resto do mundo. E o mundo inteiro olha para a Amazônia como esse último, né, recanto de proteção da natureza que poderia, de alguma forma, amenizar os impactos da destruição ambiental, né, que é o custo do capitalismo. Então, o que é a mitigação? É uma forma de dizer, não, eu vou continuar fazendo aqui no meu ritmo, porque em algum outro lugar do planeta, né, que não se desenvolveu, por isso que tem essa coisa de dizer, os índios são subdesenvolvidos ou impedem o desenvolvimento. Por quê? Porque os povos indígenas são os povos no mundo inteiro, respeitados no mundo inteiro, porque ainda conseguem a manutenção, né, conseguem manter algumas áreas do planeta que ainda conseguem, né, está abaixo desse processo de destruição ou de aumento da temperatura. E aí entra o papel das florestas. A floresta, ela é importantíssima, eu já falei isso aqui em outro momento, né, com esse grupo aqui. A floresta, ela é importantíssima para manter esse equilíbrio do clima e para produzir a chuva e distribuir a chuva de forma, né, equilibrada em todo o planeta, de modo muito especial na própria região e em outras regiões vizinhas. Por quê? Porque a floresta está na linha do trópico.
O trópico passa aqui em cima de nós, né? Os ventos coordenados pela floresta conseguem redistribuir a chuva produzida pela floresta. A floresta não precisa de toda a chuva que ela produz, não precisa. Mas ela, com essas correntes de ar que a floresta também coordena, distribui essa chuva, os famosos rios voadores, né? Distribui essa chuva em outras regiões do continente. Sem a floresta, menos chuva, menos vento, ou o descontrole da distribuição das chuvas. Se eu não tenho mais os ventos que vão controlando a distribuição, eu tenho vento demais em, sei lá, no Rio Grande do Sul, que vai jogar chuva demais lá, e chuva de menos no sul do Rio Grande do Sul, que vai morrer todo mundo de seca. A Argentina, né, até a região da Patagônia é super afetada, né, com esse desequilíbrio das correntes aéreas, das correntes de vento, né? Então, o mundo quer investir na Amazônia porque a Amazônia ainda representa essa possibilidade de equilíbrio, ou seja, de adiamento do ápice, do limite, né, de se atingir o limite da crise climática, que, segundo o Acordo de Paris, estava previsto para 1930, mas, em alguns lugares, isso tem sido cada vez mais rápido. Alguns cientistas assim mais, né, assustadores, eu nem gosto de ler muito isso, que eu perco o sono, estão prevendo que algumas regiões do Brasil, em 1950, vão ser inabitáveis. Ninguém vai conseguir ficar o ano inteiro a 50 graus. Essa semana, o Rio de Janeiro bateu 50 graus, com sensação térmica de 54. Quem é que consegue viver dignamente a 50 graus? Mas lá os países árabes conseguiram reduzir isso. Gente, quem mora nos Emirados Árabes ou em Catar, essas regiões aí que conseguiram trabalhar, é uma pequena elite do mercado internacional, um pequeno grupo que tem lá a vidinha deles, né, como se fosse numa bolha, conseguindo lidar com a questão climática e com ar-condicionado, com vaporização, com um monte de mecanismos, né, que inventaram, mas para um grupo muito reduzido. Um grupo muito reduzido. E aqui entra o X da questão. Quem é que paga o preço de tudo isso? Adivinha quem é que paga? Pode passar? Os mais pobres. Né? Os mais pobres. Eu já comentei sobre isso, né? O problema é que muitos estragos são irreversíveis, quando a gente fala de mitigação. Muitos estragos são irreversíveis. Aquilo que os países vêm chamando de proteção dos recursos naturais. Na verdade, a mitigação ela só vai criando outros mecanismos para explorar esses recursos naturais. Daí, o convite que eu faço é a gente repensar esse conceito, recursos naturais, porque recurso lembra dinheiro. Né? Recurso no bolso, dinheiro no bolso. Recurso na floresta, dinheiro que vai vir para o meu bolso. Né? Alguns autores, eu lembro aqui o Gogol, o Roberto Malvesi, o nosso grande cantador da CPT, o grande ecólogo também aí do nosso país, ele vem chamando de bens da natureza, ou as dádivas, né? As dádivas da natureza. Esses recursos, cada vez mais, eles são cobiçados internacionalmente, porque deles depende, por exemplo, as tecnologias da comunicação. Esse celular que você está usando aqui para fazer a foto, ele tem um monte de recursos naturais. Ele tem lítio, porque ele tem bateria, né? A bateria precisa de lítio. Ele tem diamante, porque aquelas interligações todas são feitas com fios de diamante. Ele tem ouro. Inclusive, agora entrou um grande mercado da reciclagem do lixo eletrônico, porque tem muitos resíduos, né, desses recursos, né, desses minérios, que precisam entrar de novo no mercado. Então, do que a gente está falando? De grandes reservas de minérios, né, que o resto do mundo já explorou nos seus países e agora resta onde? Na Amazônia. Por que o Gilmar Mendes interrompe o processo de discussão do marco temporal, ao invés de votar e liquidar isso e arquivar todo, e retoma essa discussão toda nesse momento? Porque embaixo das terras indígenas, no subsolo das terras indígenas, estão as últimas reservas, né, desse processo de exploração desenfreado. E as reservas que mais interessam ao mercado tecnológico agora, porque são as reservas que vão produzir, por exemplo, as baterias do carro elétrico.
O lítio, que é a grande região aqui, e no Canadá, por isso, Dom Evaristo, a canadense está explorando silvinita aqui em Silves, em Altazes, em toda essa região dos povos Mura, porque não só a silvinita fornece o potássio para o agronegócio, para a produção de grãos e tal, mas a silvinita também é um subproduto das grandes tecnologias. Então, aí você tem todo esse interesse, né, em fragmentar a legislação brasileira, e há uma pressão internacional muito grande sobre isso, para fragmentar a legislação brasileira para entrar nessa última reserva do mundo, que são as terras indígenas do Brasil. São as últimas terras indígenas que escondem, né, grandes potenciais desses recursos naturais, que, na verdade, são minerais de grande importância econômica, né, para as novas tecnologias. O que entra em discussão ali? Né? Ao explorar essas últimas reservas, o que vai sobrar? O que vai ficar? E uma coisa importante que a Laudato Si, o Papa Francisco discute muito lá na Laudato Si, a gente não leva muito em consideração, por que eu preciso pensar em não explorar esses recursos? Porque nada está por acaso no centro da Terra. Se tem uma região que tem um monte de carvão, esse carvão tem uma função no equilíbrio da Terra. Se tem uma região que tem grande potencial de lítio, de diamante, de ouro, sei lá o quê, esses minérios têm uma função no equilíbrio da Terra. Ao retirar tudo isso do centro da Terra, eu tenho um grande desequilíbrio no próprio centro da Terra. Esse é o grande problema. Vamos imaginar um globo cheio de buraco, né? Você vai retirando. Teve um cientista que fez essa dinâmica com a gente, o Carlos Nobre, Dom, numa das reuniões pré-sínodo, né? O Carlos Nobre pegou um globo, perfurou ele todinho. O globo está ali, né, equilibrado, perfurou todinho, foi retirando tudo de dentro dele. Quando soltou, ele ficou à deriva. Não conseguia mais se equilibrar. É o que tem acontecido com a Terra. Tudo que sai de dentro da Terra e é queimado fora, é explorado fora, vai para a famosa camada de ozônio. Ou seja, a gente bloqueia a entrada dos raios solares. A gente entra os raios solares, a gente bloqueia aquela função natural que seria entrar e sair. E aí o raio entra e fica aqui embaixo, porque tem uma grande camada de fumaça, de gás carbono, de metano, que não permite que esses raios, aliás, voltem, né? Então, isso cada vez tem sido mais intenso. E tem muita gente que fala, isso é balela, isso não existe, isso é pesadelo de cientista maluco. Não, gente, isso é muito grave, é muito sério, isso vem acontecendo cada vez mais. Agora, não interessa aos grandes grupos econômicos que a gente pense nisso, porque incomoda, né, a ordem natural do capitalismo. Incomoda a dinâmica que o capitalismo estabeleceu. Então, quanto mais a gente disser que isso é besteira, que isso é papo furado, que isso é doideira de cientista, melhor é para quem está no comando de tudo isso. Mas o mais grave de tudo isso é que isso tem gerado todo esse problema de ordem planetária, e quem tem pago, né, o preço maior de tudo isso são os mais pobres. E são os mais pobres que pagam com o deslocamento. Ora, pelas grandes enchentes, ora, pelas grandes secas, ora, pelas dinâmicas dos furacões, dos vulcões, que voltam, né, à erupção depois de muito tempo calados, quietos. Ora, por grandes ciclones que vão varrendo, né? Dia desses aí, parte dos Estados Unidos foi varrido, mas também Cuba, também alguns países da América Central, né? Ninguém comentou, mas quando o Trump começou a fazer as medidas malucas dele lá, a maior manifestação popular que os Estados Unidos já teve na sua história foi feita pelos índios que desceram das fronteiras, foram aí para a região central da economia, enrolei agora a língua. Aí em Nova York, né, para dizer, olha, nós vamos lutar enquanto o último índio for oprimido. E nós ainda existimos, nós ainda estamos
aqui. Né? E o mundo não deu muita atenção para isso. Saiu em poucas mídias, pouca gente divulgou, muito mesmo no Jornal Nacional, né? Não vai sair mesmo. Mas tem resistências no mundo inteiro. Tem resistências no mundo inteiro, principalmente resistências contra as migrações forçadas. Porque as migrações forçadas, no geral, são acompanhadas de muita violência. Ou a violência por conta da crise climática, que não é natural. Tudo isso que eu falei aqui nos faz entender que não é natural. Não é a natureza reagindo por ser natureza, mas é a natureza reagindo pela ação humana. Pela ação humana. Eu costumo dizer que não existem desastres naturais. Não existem. Existem ações humanas provocando, né, a situação da natureza. As pessoas falam assim, os rios invadiram a cidade. Tal. Não, as cidades que invadiram os rios. É o contrário. Né? A natureza está se enfurecendo. Não, a natureza está reagindo. Reagindo ao que nós estamos fazendo com ela. A questão central aí, que aí Padre Frei Atílio vai refletir conosco, é que nós precisamos nos entender como parte dessa natureza afetada na mesma proporção. É aí que entra uma reflexão mais profunda para nós nos entendermos, então, parte desse processo todo. A crise climática afeta diretamente os mais pobres e é um importante fator que expulsa, né, os pobres para as migrações. Pode passar, minha linda? Ao mesmo tempo que o mundo capitalista produz as migrações, ele cria estratégias de controle, né, para não atender os migrantes que são considerados descartáveis pelo sistema capitalista. O Bauman que vai dizer, né, os migrantes são considerados lixo humano que ninguém quer reciclar. Tem um texto dele chamado Estranhos à Nossa Porta, que ele diz que os migrantes são pessoas catapultadas de algum lugar para lugar nenhum, porque ninguém os quer receber. E o Trump deixou isso muito claro quando o primeiro decreto que ele baixa, né, é o decreto de expulsão. Nós não queremos os migrantes aqui. Em algum momento eles foram necessários para a agricultura, para a economia, para produzir a riqueza daquele país. Agora eles não são mais necessários. Quando eles começam a dar despesa, né, quando eles não são mais investimento, eles começam a ser despesa, então eles são dispensados. Ou seja, eles são catapultados. E isso inclui, acho que terminou? Isso inclui, inclusive, cortar os gastos ou cortar os investimentos que os Estados Unidos faziam em alguns países, como o Brasil, para conter as migrações aqui embaixo. Então, o fundo da USAID, que garantia ali o atendimento mínimo, né, aos migrantes em situação mais vulnerável aqui na cidade, na verdade, era uma forma que os Estados Unidos encontraram, né, o fundo dos Estados Unidos de investimento, né, humanitário, mantinha essa atenção aqui justamente para conseguir manter os migrantes longe dos Estados Unidos. Então, é a mitigação. Se eles forem atendidos lá, eles não vão subir. Quanto mais eles descerem, melhor. Por isso que muitas instituições, como os Mormons, né, a Igreja Batista, que está aí agora, né, irmã, se mobilizando para acolher aquilo que a Igreja Católica fazia, né? Já abriu banheiro, lavanderia e tal. Por quê? Responde a uma ordem internacional, né, do governo norte-americano de manter os migrantes longe do norte. Então, quanto mais eles descerem, melhor é para... Então, quando as instituições, né, abaixam a cabeça, aceitam o recurso e mantêm os migrantes longe do foco, melhor é para o governo que não interessa mais os migrantes. Mas essa questão também, do Evaristo, é muito importante para a gente repensar políticas migratórias no Brasil e aqui no estado de Roraima. A gente criou uma dependência, as instituições criaram uma dependência. Projeto Orinoco, estou mentindo? Joelma, a gente criou uma dependência desses recursos que vinham de fora e nos acomodamos, né, de não exigir do governo políticas migratórias permanentes. E aí esse é um grande problema e uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. O Trump não sabe, mas com essa restrição, ele nos faz repensar a nossa política migratória no Brasil. A gente precisa ter políticas públicas que atendam os migrantes, primeiro porque somos um país de fronteiras, e segundo porque somos um dos países com mais migrantes fora do país, com mais brasileiros fora do país.
só nos Estados Unidos são, na média, na faixa de 25 mil irregulares. Então, aí, só para a gente ter uma ideia da quantidade de brasileiros fora do Brasil. Então, a gente precisa pensar políticas migratórias para a gente pensar o Tratado da Reciprocidade. Se eu tratar bem os migrantes aqui, os brasileiros serão tratados bem lá fora. Caso contrário, né? Então, esse fato é uma oportunidade também para nós cobrarmos do governo federal políticas migratórias eficazes. Políticas migratórias que garantam a vida dos migrantes e não continuem expulsando os migrantes para lá e para cá. O governo de Roraima também precisa pensar isso. Nós estamos em duas fronteiras e a gente precisa pensar políticas de acolhimento, políticas de fronteiras, né, porque também nós